Muito bom dia. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, a todos os ministros, irmãos e irmãs, reunidos hoje, sábado 25 de janeiro deste ano, 2025, e que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8. Podem sentar por uns minutos. Ontem estivemos vendo na mensagem a promessa de Deus com Abraão, o qual essa promessa continha o nascimento de um filho. Agora, neste tempo final, essa escritura do nascimento desse filho prometido a Abraão seria cumprida, como foi cumprida também essa promessa com o nascimento de Jesus, o qual foi o cumprimento da primeira vinda do Senhor, e vemos que essa promessa foi cumprida no tempo de Abraão com o nascimento de Isaac. Ou seja, nessa promessa e no cumprimento dessa promessa nos dias de Abraão, estava mostrando, tipificando a vinda desse filho prometido, o qual se cumpriria na primeira vinda do Senhor e na segunda vinda do Senhor. Na mensagem, uma concepção do Espírito Santo, nos diz o Dr. William Souto Santiago, a qual foi pregada em 20 de dezembro de 1998, em Cayey, Porto Rico, diz: agora podemos ver como é que todas essas promessas têm que ser cumpridas. E tem que ter uma virgem, uma noiva virgem, representada na Virgem Maria. E essa noiva virgem, ou virgem noiva, é a Igreja do Senhor Jesus Cristo do tempo final. E agora vejam como nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 368 do Livro dos Selos em espanhol, diz... Isso é por aí, o quarto ao quinto parágrafo diz, e vamos ter essa porção aí, do Livro dos Selos, e o nosso irmão William lê: tudo está contaminado, o mundo, toda a natureza. Deus tenha misericórdia. O mundo inteiro está com dores de parto. O mundo está fazendo esforço, está em angústia. Está em angústias, como disse Isaías. Mas por quê? É que está tratando de dar à luz um mundo novo para o milênio, onde não existirá o pecado. Está tratando de dar à luz um mundo novo para um povo novo que não pecará nem o corromperá. Correto. Tudo está em angústia. Por isso, nós também estamos em angústias. A noiva está em angústia para dar à luz a Cristo Jesus. Tudo está em angústia gemendo, porque algo está a ponto de acontecer. E este sexto selo dá lugar a tudo isso. Agora, aqui na Bíblia, no livro dos selos, no livro dos selos vermelho, ele escreve ali: a noiva com dores de parto é igual, o sexto selo dá lugar a isso, ao parto. E continua nos dizendo o nosso irmão William, ele leu até aí. Diz, o sexto selo dá lugar ao quê? Ao nascimento de um mundo novo para o milênio. E também ao nascimento de Cristo nascendo da noiva. Ou seja, a segunda vinda de Cristo nascendo dessa noiva. Porque assim como Maria recebeu a visita de um anjo, o arcanjo Gabriel, ele falou da primeira vinda de Cristo e disse que se cumpriria por meio dela, nascendo através dela o Messias. Agora, a segunda vinda de Cristo é por meio dessa noiva virgem, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nascerá o cumprimento da segunda vinda de Cristo no meio da Igreja, neste tempo final.
e realizará o ministério correspondente para a bênção da Igreja de Jesus Cristo e para a bênção do povo hebreu, ou seja, para a bênção do Israel celestial e do Israel terreno. Na obra de reclamação, ele fará neste tempo final. Vejam, na obra de reclamação que ele fará neste tempo final, porque isso corresponde à dispensação do reino, o qual, nesse tempo, ainda, ele estava vivendo e o povo estava vivendo na dispensação da graça. Todo o tempo, até o ano 2018 por aí, para baixo, para trás, tudo isso corresponde à dispensação da graça. Ou seja, todas as mensagens e tudo o que o Dr. William Souto Santiago trouxe estava sob a dispensação da graça. E tudo isso que ele falou, profetizou, revelou e nos trouxe ao conhecimento, era apontando a tudo correspondente a essa nova era, a era da pedra angular e a dispensação do reino. O qual, em muitas mensagens depois, nos dizia: estamos na dispensação da graça, em breve se fechará essa porta e em breve se abrirá a porta da dispensação do reino. Vê? Assim como no tempo do irmão Branham, quando ele estava trazendo a revelação de como seria quando ele saísse do trono de intercessão. Mas ele dizia, mas ainda ele está ali. Mas dava a entender como que já estava fora do trono de intercessão. Agora continua dizendo, sua primeira vinda foi como Cordeiro de Deus vindo por meio de uma virgem, e sua segunda vinda é como o leão da tribo de Judá, em sua obra de reclamação. Agora podemos ver que assim como foi uma concepção do Espírito Santo no ventre de Maria, é uma concepção do Espírito Santo no ventre da sua igreja noiva, para dar à luz o cumprimento da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E por meio dessa concepção divina, a qual é por meio de criação divina, por meio dessa palavra criadora, é que através da igreja noiva de Jesus Cristo no último dia, virá o cumprimento da vinda do Senhor no meio da sua igreja, e estará o cumprimento da vinda do Senhor no último dia. Pois é a igreja do Senhor Jesus Cristo a que está esperando sua vinda, sua segunda vinda no último dia. Por isso é que na mensagem, a voz que abalará os céus e a terra, que foi pregada em 2005, 4 de maio de 2005, essa mensagem que estamos lendo foi em 1998, e aqui em 2005, vejam, 4 de maio de 2005 nos diz, ainda Cristo está no céu, em seu trono de intercessão. Ainda a segunda vinda de Cristo não se realizou. Ainda a vinda do anjo forte não se realizou. Porque Cristo ainda está no trono do Pai, fazendo intercessão com seu sangue. Vê? O mesmo que acontecia no tempo do irmão Branham, que falava como se ele já estivesse fora do trono de intercessão, mas depois, mais adiante, dizia, ele ainda está fazendo intercessão no céu. E nosso irmão William dizia em muitas mensagens, estamos na dispensação do reino, ele já está como leão da tribo de Judá e todas essas coisas. Mas vejam, já depois, mais adiante, já começou a falar mais claro, mesmo que ele não podia abrir abertamente o sétimo selo, mas colocava o povo e se colocava na dispensação onde estava. E dava a conhecer que ainda esse cumprimento desse ministério, na obra que ele estaria realizando, sua segunda vinda na obra de reclamação, não estava se realizando ainda. Mesmo que o instrumento estava aí na terra nesse tempo com ele e estava sendo ensinado como foi ensinado Eliseu de Elias, por Elias, ou seja, ele estava ensinando Elias a Eliseu, seu sucessor, tudo o correspondente a essa obra que continuaria Eliseu, a que não realizou Elias.
Agora vejam aí o que ele diz, ainda Cristo está no céu, no seu trono de intercessão, ainda a segunda vinda de Cristo não se realizou. Ainda a vinda do anjo forte não se realizou, ou seja, já coloca claramente Apocalipse 10, onde a vinda do anjo forte é a vinda desse anjo, o qual é o anjo que era diferente dos demais que apareceu ali ao irmão Branham nessa constelação de anjos, o qual ainda não tinha se manifestado em carne nesse tempo, o qual ele falou numa mensagem também. Agora vejam como pela vinda desse anjo é onde se dá a conhecer os trovões. Se ainda nesse tempo, em 2005, não tinha se realizado a segunda vinda de Cristo e o anjo forte não tinha se realizado também, que é a vinda do Senhor, pois, consequentemente, ainda os trovões não tinham sido soados. E qualquer um dirá, mas como é possível se ele tinha dito que os trovões estavam sendo dados a conhecer? Tudo isso era uma revelação do que seria. É no fim do tempo a vinda do anjo forte trazendo a fé de rapto. A fé de rapto é o cumprimento, o conhecimento do que é a vinda do Senhor. Que é a vinda do Senhor. Por isso a Pedro, quando ele disse, quem dizem vocês ser o Filho do Homem? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, vê? Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não tu revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu. Foi uma revelação do alto. Saber, conhecer quem era Jesus. E em sua segunda vinda é uma revelação do céu do alto para aqueles que serão transformados. A vinda do Filho do Homem com seus anjos é para aqueles que serão transformados. Para os que não vão ser transformados, pois não vão crer. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William, na mensagem, uma concepção do Espírito Santo. Vimos que tudo isso é por meio de uma concepção do Espírito Santo, para se cumprir assim tudo que ele prometeu para esse tempo final. E assim, tudo que aconteceu para a primeira vinda de Cristo será paralelo ao da segunda vinda de Cristo. Na página 126 do livro de citações, parágrafo 1119 nos diz, Deus mesmo apareceu em uma forma, Deus mesmo apareceu na forma de um ser humano, a semente natural de Abraão, antes da destruição. E Jesus disse que seria a mesma coisa, a essa semente real antes de que volte o Filho prometido. E escreve aí Jesus, Moisés e Elias. Em cima de Filho prometido, escreve Jesus, Moisés e Elias. E embaixo aí desse parágrafo escreve o Filho prometido. E em cima escreve a semente de Abraão é igual ao Filho prometido. Escreve também em cima. E também na 123 vamos ver o que nos diz aí do parágrafo 1090. Vamos ver aqui. 123, parágrafo 1098. 1098 diz, quem é este a quem Abraão viu em visões? Precisamente ao último. No entanto, ele foi manifestado em carne antes de que viesse o Filho. Deus mesmo veio a Abraão na forma de um homem ao tempo do fim manifestado. Ele viu numa luz pequena uma vez, ouviu em visões, ouviu sua voz, muitas revelações, mas pouco antes do Filho prometido, ouviu na forma de um homem e falou com ele, e deu de comer carne e bebida. E aí em cima escreve Elohim e o Filho prometido, em cima do parágrafo, Elohim e o Filho prometido. Continua dizendo nosso irmão William, vimos que tudo é simples, mas tudo é conforme a essa concepção do Espírito Santo, pelo qual, por meio de criação divina, por meio da palavra criadora, foi colocado no ventre, na matriz, na mente da Igreja Noiva do Senhor Jesus Cristo, o qual foi colocado por Cristo através do sétimo anjo mensageiro, quando falou à sua Igreja as coisas da segunda vinda de Cristo.
Agora, se ele falou à igreja noiva para que desse à luz a esse filho prometido, vejam, ainda não tinha nascido esse véu de carne nesse tempo. Por quê? Vejam, por isso na página 119 do livro de citações, parágrafo 1058 nos diz: talvez seja que estou construindo uma plataforma para que mais alguém suba nela. Talvez eu seja levado antes desse tempo, ou seja, antes de que apareça esse instrumento. Mas eu creio que estamos tão perto que eu não morrerei de idade avançada e sendo de 54 anos, não morrerei de velho até que ele esteja aqui. Ou seja, até que esse instrumento, o cumprimento da vinda desse filho prometido, esteja na terra. Ou só que seja baleado, assassinado, alguma outra coisa, de algum modo morto, mas não pela idade avançada até que ele venha. Talvez eu não farei. Ou seja, talvez Deus o levará antes do tempo, que foi o que ocorreu. Mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Essa é a plataforma, esse é o fundamento para esse que viria depois dele. Assim como João Batista foi enviado como precursor à primeira vinda, assim essa mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim que será paralelo em tudo, e eu sei que será. Agora continua dizendo o nosso irmão William: precursou a segunda vinda de Cristo, colocou ali no ventre, na matriz, ou seja, na mente da noiva, a igreja noiva de Jesus Cristo, colocou ali essa palavra criadora, colocou ali o fundamento. Recordem que as Escrituras têm múltiplos cumprimentos. Essa semente palavra para que se cumpra na igreja noiva de Jesus Cristo a segunda vinda de Cristo, ou seja, nasça o cumprimento da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Na página 56 do livro de citações, página 52, parágrafo 453 nos diz: Senhor Jesus, este ministério em breve chegará até o fim. Eu creio que em breve isso se acabará. Eu creio a vinda do Filho esperado da semente de Abraão em breve nascerá, ou seja, em breve nascerá. Mas que tua palavra pudesse ser cumprida, Senhor. Deixe ser sabido essa noite que tu és Deus e eu sou o teu profeta, ou teu servo, nascido, enviado, ordenado para essa obra, ou seja, para a obra de precursar, que possa ser um sinal para a igreja, para os eleitos, semente de Abraão, chamada fora, que o fim está à mão. Aí em cima escreve, em cima desse parágrafo, a semente de Abraão, filho de Abraão, ou filho prometido. E também na página 126, do parágrafo 1122, nos diz: como foi nos dias de Sodoma, assim será quando o Filho do Homem será feito manifesto. Será manifestado, não Filho de Deus, mas Filho do Homem. Ser manifestado. Quando ele está sendo revelado, feito conhecida a sua igreja. Filho do Homem será revelado pouco antes do Filho prometido. E escreve aí Jesus, Moisés e Elias. Abraão tinha visto Deus em muitas formas diferentes, em uma luz e visões. Mas aqui estava Deus em um homem pouco antes de que aparecesse o Filho esperado e prometido. Jesus disse que antes que ele volte de novo, o Filho prometido, Elohim se manifestaria. Sua palavra em carne, Deus. Senhor, queremos ver Jesus. Deus manifestado, o mesmo em todas as eras. Sempre foi. Ele se escondeu atrás de carne humana. É Deus em você.
E continua dizendo um pouquinho mais adiante, nosso irmão William, nessa mesma mensagem que estamos lendo, de uma concepção do Espírito Santo, continua dizendo... Agora vejam que muito poucas pessoas sabiam que estava cumprida já a vinda do Messias, mas tudo tinha que se realizar como algo comum e normal, como algo do comum do povo. Uma criança nascendo, crescendo, comendo, dormindo, brincando com as outras crianças e assim se cumprir a promessa da vinda do Messias, o qual seria um profeta. E a promessa é que Deus levanta profeta do meio do povo, portanto, tem que ser um nascido no meio do povo, que come, bebe, dorme, que conhece os costumes do povo. Um nascido nessa terra, fisicamente falando. E agora vejam vocês o simples que foi tudo a primeira vinda de Cristo. Em um jovem operário da construção chamado Jesus, estava se cumprindo essa promessa da vinda do Messias como Cordeiro de Deus. Mas sua obra de Cordeiro não a podia realizar até que terminasse sua obra que ele começou. E ao final dessa obra, depois seria coroada sua obra com o sacrifício como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo e depois ressuscitando e subindo ao céu. Vejam como foi coroada a vinda de Cristo. E isso foi a vinda do anjo do pacto encarnado em um homem do meio do povo hebreu. E a segunda vinda de Cristo, que é o sétimo selo, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, quando começar o sétimo selo, será um mistério completamente. Há 2 ou 3 momentos onde pode começar o sétimo selo. A primeira vinda de Cristo começou quando o arcanjo lhe deu a palavra à Virgem Maria. Mas aí estava em forma de semente, agora, depois quando nasceu em Belém da Judeia. Aí já estava cumprida essa promessa em carne humana, porque nasceu na terra o instrumento no qual estava se cumprindo a vinda do Messias. Vejam que lemos agora há pouco do reverendo William Branham, como ele semeou essa semente e depois ele disse que ele não morreria de idade avançada assim que ele estivesse aí nesse tempo, quer seja morto de alguma forma, um acidente ou algo, e vejam, morreu de um acidente. Diz, mas eu não morrerei de velho até que ele seja aqui, ou seja, o cumprimento do nascimento dessa promessa que ele precursou. E para o último dia, o sétimo selo, quando estiver o véu de carne aqui na terra, onde Cristo, o anjo do pacto, será manifestado no último dia, estará já, em certa forma, o sétimo selo se movendo nessa terra. E isso será um segredo. Depois, quando receber Cristo como seu Salvador e lavar seus pecados, o sangue de Cristo e obtiver novo nascimento e nascer de novo, nascer no reino de Deus, aí estará nascendo, como nasceu Jesus em Belém da Judeia. Aí está nascendo em Cristo e está nascendo na igreja do Senhor Jesus Cristo. E já sabemos a data desse novo nascimento. Está nascendo em nosso Belém espiritual, que é Cristo. E a igreja também, o Belém espiritual. E aí isso é um mistério, porque ninguém saberá que está se movendo em forma paralela o que aconteceu em Belém da Judeia. Na página 11A do livro de citações, parágrafo 109, nos diz, o fim está aqui, o filho esperado está em breve a vir a semente de Abraão, e tal como Sodoma vai ser queimado algum dia, não ficará rocha sobre rocha em Fênix, o vale será limpo. Aí à esquerda desenha uma pedra angular e uma flecha para a pedra angular, onde a flecha sai, onde diz, vira a semente de Abraão, e aí uma flechinha para a pedra angular, e também uma flecha que sai para o escrito para cima, a semente de Abraão é igual à igreja. E também em cima escreve, Fênix será destruído. Ou seja, tudo isso, todo esse vale de Fênix, Arizona será destruído.
Agora continua dizendo aqui nosso irmão William, não tem que ser literalmente uma virgem. Aqui nos dê à luz uma virgem como Maria, a qual vem o anjo e lhe diga que vai ter um filho. E sem conhecer varão tem esse filho quando aparecer o véu de carne pela primeira vez. E também quando nascer no reino de Deus, pois no reino de Deus se nasce por meio de crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados, o sangue de Cristo e receber o Espírito de Cristo. Portanto, essa virgem será a igreja do Senhor Jesus Cristo para dar à luz um dos seus filhos, ou o filho no qual se cumprirá a vinda do anjo do pacto. O anjo que era diferente aos demais, vindo em carne humana no último dia manifestado, para falar à sua igreja, ao Israel celestial. Mas já, vejam, esse véu de carne terá nascido, como nasceu Jesus, que é o que disse ali, um dos cumprimentos de ou data de nascimento da vinda desse filho prometido. Sendo semeado a semente, também quando nasceu esse corpinho, também quando nasceu de novo, vejam, há diferentes datas. Agora vejam na página 122 do livro de citações, parágrafo 1086, diz: a última visita de Deus antes que o Filho prometido chegasse em cena era Elohim em carne humana. Depois veio o Filho prometido, e a semente de Abrão está esperando esse Filho prometido. E eles olharam sinais, o derramamento do Espírito Santo, falaram em línguas, a cura divina e etc. Mas quando o Filho do Homem está sendo revelado, Elohim retornará à semente real de Abrão e fará as mesmas coisas que ele fez nesse dia. E aí escreve, embaixo escreve, Abraão, um traço, Deus. Sara, um traço, a igreja noiva. Isaac, um tracinho, Cristo revelado em seu anjo. E em cima, ele escreve, Elohim retornaria, e embaixo outra frase, Elohim e o Filho prometido. Continua dizendo nosso irmão William, e vejam vocês, depois de que Cristo nasceu, passaram quase 30 anos para começar seu ministério. E depois que começou seu ministério, passaram 3 anos e meio, onde esteve realizando todas as coisas correspondentes à sua primeira vinda, e depois subiu ao monte da transfiguração para ser adotado. E depois, um curto tempo depois, realizou a obra de redenção. E tudo isso é paralelo à vinda do Verbo, do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do anjo que era diferente aos demais vindo no último dia, ou seja, que haverá um período de tempo de anos, desde o começo dessa manifestação até que chega a coroar sua vinda. E chega a coroar sua obra quando Cristo terminar sua obra de intercessão no céu e reclame tudo o que ele redimiu com seu sangue precioso. Vimos sob o Filho prometido, Moisés e Elias, essa pequena conversa que tivemos nessa ocasião, a qual vimos assim em algumas porções que ontem não lemos, mas já hoje estamos incluindo sob este tema o Filho prometido, Moisés e Elias. E a cada vez Deus vai nos abrindo mais e mais esse mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, o mistério do cumprimento do 7º selo, o qual somente é revelado àqueles que vão ser transformados. Os que vão ser transformados são os que estão recebendo essa revelação do alto e estão crendo nela de todo o coração porque amam sua vinda e para eles é sua vinda. E por eles é que ele vem. O Filho prometido, Moisés e Elias. Foi para mim um privilégio grande, uma bênção grande poder compartilhar com vocês nessa ocasião, essas palavras, nessa pequena conversa sobre o tema, o Filho Prometido, Moisés e Elias. Continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus e
recordar a atividade que teremos no dia 23 de março de 2025, lá na Praça de Touros, em Ciudad do México, Cidade do México, o qual esperamos grandes bênçãos da parte de Deus, onde veremos tudo correspondente ao programa divino e tudo que Deus estará realizando nessa atividade e tudo isso estará sendo cumprido no meio da igreja, tudo que corresponde ao cumprimento de muitas profecias, do qual a maior é a revelação. E tudo que o reverendo William Branham falou e o Dr. William Soto Santiago não cairá em terra. Toda promessa que os profetas falaram, fiel cumprimento tem. Assim que esperamos a visita de ministros e irmãos de diferentes lugares, os quais estão convidados para ir e assistir a essa atividade de 23 de março deste ano 2025, ali na Praça de Touros, Cidade do México, México. Façam os preparativos com tempo, para que assim possam obter espaço para as passagens e também a hospedagem, e assim possam estar ali nesse domingo e desfrutar e ter esse companheirismo uns com os outros ao redor da palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Ele veio para nos curar. E o maior milagre é a cura espiritual. Depois verá a confirmação, a vindicação de tudo o que Deus está realizando. E desde o momento que Ele começar a vindicar isso, esse será o momento. Assim que estejamos com nossos olhos espirituais bem abertos e recebendo essa cura espiritual, a qual recebeu Abraão e Sara, porque ao redor dessa palavra foi que eles foram rejuvenescidos. E ao redor da palavra que Deus está nos dando essa revelação contida no mistério dos 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, é que cada escolhido de Deus deste tempo final está sendo rejuvenescido. E esse é o milagre eterno que cada um de nós obteremos, que é o corpo eterno e glorificado. Assim que orem muito por essa atividade e as atividades que teremos também nesses próximos dias, aqui em Porto Rico amanhã, e também lá na Colômbia, onde estaremos em 9 de fevereiro, e nas demais atividades que teremos na América Central e demais atividades correspondentes a estes próximos meses. Que Deus continue atuando no meio do seu povo e cumprindo as Escrituras, cumprindo as profecias, porque estamos no tempo do cumprimento de todas as profecias que não foram cumpridas, e cada um de nós somos parte do cumprimento dessas profecias. Uns cumprem de uma maneira, outros cumprem de outra maneira, mas na terceira etapa, estamos conscientes de que é para todos os grupos. E todos os grupos têm que escutar. E todos os grupos estão escutando. Grupos e indivíduos também. Porque todos me escutam. E todos continuarão escutando. Porque é uma profecia aí, está se cumprindo neste tempo final. Para que possa sair do coração de cada pessoa a atitude para essa palavra. De uns sairá a atitude de fé para crer, e outros a atitude da incredulidade, onde sairão então as obras da incredulidade, zombaria, crítica e todas essas coisas. Mas para aquele que crê, a segunda vinda do Senhor e
É para eles a promessa da transformação e estará saindo, surgirá o amor para a segunda vinda do Senhor e a fé, a qual Deus está dando, que é essa fé de rapto e transformação. Porque na terceira etapa, ao final, todos terão que reconhecê-lo depois de tê-lo escutado. Porque primeiro se escuta e se recebe essa palavra e a atitude que cada uma das pessoas sair do coração vai depender o seu futuro. Uns para a transformação e outros para a grande tribulação. Tão simples assim. Assim que sigamos neste tempo agarrados do ensinamento sob carpa, para continuar nos preparando para a nossa transformação. O Filho prometido, Moisés e Elias. E estamos felizes e contentes, avivados, com essa grande mensagem de grande voz de trombeta, a qual está nos preparando para a nossa transformação. O Filho prometido, Moisés e Elias, continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Deus abençoe.